herdará a equação difícil que exigirá confrontar as promessas de campanha com a realidade. Bota para baixo. Campanha de Flávio Bolsonaro alerta para o risco de descalabro fiscal. Embora o presidente Lula sustente que o Brasil vive um ciclo de crescimento com inclusão social e defenda que o povo pobre cabe no orçamento, a oposição denuncia o perigo de deterioração fiscal. Seu rival na disputa eleitoral, o senador Flávio Bolsonaro, promete dura contenção de gastos se assumir o comando do Palácio do Planalto. Nos últimos anos, as despesas da União cresceram em ritmo superior ao de sua receita, após sucessivos recordes de arrecadação. Previdência, folha de pagamento, benefícios sociais e vinculações constitucionais consumem parcela crescente do orçamento, o que reduz a margem para investimento. O resultado é um círculo vicioso, gastos elevados, alimentam dúvidas sobre a sustentabilidade das contas públicas, pressionam a inflação e dificultam a redução dos juros. Com taxas altas, sobe o custo de financiamento da dívida, amplia-se a despesa financeira da União e comprime-se o espaço fiscal. Nossa, mas, cara, que assessoria de imprensa do Flávio, hein? Esse subtópico. E assim, o que o Flávio se manifesta sobre isso? Não vou desvincular a receita, não vou mexer no Bolsa Família. É isso que o Flávio diz. É assim que ele ajeita as contas públicas? Pelo amor de Deus, vai fazer igual o Bolsonaro, criando artificialmente superávit das empresas públicas, pagando dividendo para gastar dinheiro no governo central? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Vergonha. Que vergonha. PT, aí, aí, quem que se manifesta sobre isso e não tá na matéria? Quem que se manifesta sobre isso e não tá na matéria? Já falando há tempos. PT vê PEC de Kim Kataguiri como ameaça ao funcionalismo e ao serviço público. Eu tenho até um caso, pessoal. Anteontem eu fui almoçar fui encontrar uns amigos e tinha um juiz lá. E aí falei que era da missão e tal. Ele não gosta muito daquele Kim Kataguiri, é tipo um Nicolas Ferreira. Falei, cara, pelo amor de Deus, não é só porque o Kim é macho de apontar as inconsistências da sua carreira, que ele é o Nicolas Ferreira, meu grande. Olha o trabalho que ele faz, trabalho técnico sério, focado na realidade, inclusive sobre o seu setor. Toma vergonha na cara. Proposta é considerada reforma administrativa indireta e prejudicial aos servidores. Vamos lá. O PT decidiu não assinar a proposta de emenda constitucional conhecida como antiprivilégio apresentada pelo deputado Kim Kataguiri, após a avaliação de que o texto poderia provocar impactos negativos significativos no funcionalismo e comprometer a qualidade do serviço público no país. A posição da bancada considera tanto o conteúdo de proposta quanto a forma como ela foi articulada e os apoios recebidos. De acordo com a leitura feita pelo partido, a PEC não conta sequer com a adesão integral da bancada do próprio partido de Kataguiri, União Brasil. Além disso, entre os apoiadores consta o nome da deputada Carla Zambelli, ex-foragida da Justiça, o que é visto internamente como um elemento que fragiliza politicamente a iniciativa e pode gerar desgastes em eventuais negociações. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. No mérito, a proposta é interpretada como uma espécie de reforma administrativa indireta, com medidas como a proibição de férias superiores a 30 dias, o fim da aposentadoria compulsória como forma de punição disciplinar, a extinção de adicionais por tempo de serviço, a eliminação do auxílio moradia e a retirada de licença-prêmio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Esse é o medo? Para mim é um sonho para baixo. Entendimento do PT, a leitura do PT, que a aprovação de um texto com esse teor enfraqueceria o quadro funcional do Estado, prejudicaria a execução de políticas públicas e, no longo prazo, comprometeria a capacidade de resposta da administração pública em áreas essenciais como saúde, educação e segurança. A bancada reforça que sua posição está alinhada ao compromisso histórico de defesa do serviço público como um pilar do Estado e instrumento de garantia de direitos da população. Volta lá. Qual dessas questões aqui, proibição de férias superiores a 30 dias, gera algum enfraquecimento do funcionalismo público? O fim da aposentadoria compulsória como forma de punição disciplinar, especialmente para juízes e promotores, fere a força do funcionalismo público, a autonomia e a independência do funcionário público? A extinção de adicionais por tempo de serviço, fere? Você dá aumento de salário não vinculado à produtividade e à entrega no serviço público, mas ao tempo que a pessoa está nomeada. Fere? Mas o quê? A eliminação do auxílio moradia. Fere? Fere alguma coisa? Retirada da licença-prêmio. Tá de brincadeira, né, velho? Licença-prêmio. Pelo amor de Deus. Bota para baixo.
Tá, como alternativa é defendida a tramitação de um projeto de lei já apresentado no Congresso, voltado ao fim de supersalários e privilégios concentrados na elite do funcionalismo, mas construído de forma a não mexer em direitos adquiridos e sem enfraquecer a estrutura operacional do Estado. Para o partido, essa proposta representa uma abordagem mais equilibrada, capaz de corrigir distorções salariais e combater privilégios sem prejudicar a base do funcionalismo nem a prestação de serviços à sociedade. Bora para baixo. Acabou. Cara, o interessante aqui, ó, é uma matéria construída para o seu Partido dos Trabalhadores, para ajudar o Partido dos Trabalhadores. E mesmo assim, no final, os caras eles se sujeitam à nossa pauta, que é a pauta antiprivilégio. Se sujeitam. Isso que é fazer política, pessoal. É você forçar. É você ir lá defender publicamente, tensionar politicamente. Tensionar de uma forma que fique ruim pro teu adversário. E aí ele tenha que abraçar a tua pauta. Sabe quem faz isso também? O PT, com a PL da misoginia, com a PEC 6 por 1. E o PL cai de patinho lindo. Cai de pato. Cai de pato. Sabe quem não faz isso? Nunca fez? O Bolsonaro. O Bolsonaro se submete à pauta dos outros. Ele não pauta, ele é pautado. Quando ele pauta é coisa boba. É arminha, é não sei o quê, que não muda a vida das pessoas, que não muda o equilíbrio de forças na política brasileira. Tem mais um lá, tinha o do Kim. Tem uma da Gazeta do Kim lá. Tá na mesma mensagem que o outro. Turururururu. Não, é outro. Vai lá nas mensagens que eu mandei. Tururu. React 6, isso. Produtividade Brasil. Isso aí, ó. Esse é o foco, turma. Esse tem que ser o foco. Produtividade brasileira volta ao nível de 1958 e trava crescimento. Esse é o problema do Brasil. Esse é o problema do Brasil. É o grande problema. Maior deles. Bora lá. Vandré Kramer. A produtividade da economia brasileira caiu 18,5% em 30 anos, segundo a Conference Board, um think tank americano. Está em níveis próximos ao de 1958. O pico foi alcançado em 1980 e desde então a produtividade caiu, tirando o país de posições mais relevantes na economia global. Cara, isso é sabotagem, velho. Isso é sabotagem. A Constituição brasileira, ela sabota a produtividade. Sabota a produtividade, sabota a riqueza. É sabotagem, pura e simples. Considerada por economistas o principal motor do crescimento sustentável de rendas dos salários, a produtividade é a capacidade de produzir mais riqueza com a mesma quantidade de recursos, seja mão de obra, capital ou tecnologia. Quando ela aumenta, trabalhadores e empresas conseguem gerar mais valor sem necessariamente ampliar o número de empregados, máquinas ou horas trabalhadas. Eu estava vendo até... Eu troquei meu ecossistema, né, pessoal? Eu tinha computador de Windows e tal, e mudei tudo para Apple. Aí comecei a assistir esses canal tech para ensinar como que faz, e produtividade, parará, intercambiabilidade. Então, como eu assisti bastante, às vezes eu tô assistindo um vídeo de política, ouvindo, né? Eu mais escuto do que assisto. Tava ouvindo um vídeo de política, daí caiu um vídeo lá sobre demissões em estúdios de jogos. Daí os caras, não, porque o setor tá em crise, não sei o quê, estão demitindo, parará. Daí uma hora o cara fala, não, mas é lucro recorde. Se é lucro recorde, não é crise. Por que estão demitindo? Por ganho de produtividade. Porque a IA tá tomando espaço e eles não precisam mais dessas pessoas. Falaram até não, porque eles demitem para recontratar. Cara, o ganho de produtividade relacionado à IA em relação a custos administrativos, custo de transação para contratação na CLT, no regime empresa-empregado, são, cara, não é nada pro todo. Não é nada pro todo. Essa reportagem faz parte da série Brasil Rico, que aborda as escolhas erradas que travam o avanço da economia e os caminhos para transformar o Brasil em uma nação de alta renda. Que nação de alta renda? Brasil rico! 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 Quando eu fico louco, fico maluco, quando dizem que a melhor programa social do mundo é o emprego. Mentira, mentira. Vai pro interior, pessoal.
onde há escassez de oferta de mão de obra qualificada.